Para vocês aparece que está gravando? Apareceu, professor. Ah, ótimo. Então tá. Então agora sim vou. De novo. Bem, pessoal, então, já que começou a gravação, inicio. Então, na aula passada falamos de jogo de inteligência e criatividade tática, né? Só que antes disso, eu apresentei para vocês, de forma geral, o modelo de iniciação esportiva universal, né? Tudo isso apoiado no sistema de formação e treinamento esportivo, né? Então, justificando especificamente por que a iniciação esportiva universal seria adequada, né, nesse processo de aproximação às modalidades esportivas coletivas, sem desconhecer, obviamente, os outros modelos que a literatura nos apresenta, como o Teaching Games for Understanding, o modelo de educação desportiva, e todas as versões, né, do TGF1, do Teaching. Então, só que eu apresentei para vocês, justamente justifiquei, né, a questão da aprendizagem implícita, explícita, né, e a sequência pedagógica. Nós defendemos, né, eu defendo, que é interessante, em primeiro momento, uma abordagem com ênfase na aprendizagem implícita, visto que o conhecimento adquirido a partir dessa experiência, né, dessa aprendizagem implícita, é muito mais robusto, duradouro, né? Ele realmente é resistente, muito mais resistente ao esquecimento. Então, realmente é interessante, tá? Mas, sim, um modelo que se apoia, como, por exemplo, o TGFU, educação desportiva, se apoia no jogo, tá? Então, é isso. E o fim, realmente, desse modelo é o entendimento, né, da lógica tática das modalidades esportivas coletivas. Então, comecei com o jogo de inteligência e criatividade tática, é, porque a justificativa também que coloquei para vocês é que quando iniciamos uma aula, seja qual for o contexto, dentro ou fora da escola, né, de iniciação nas modalidades esportivas coletivas, iniciamos com um jogo. E esse jogo é o que nós denominamos de jogo de inteligência e criatividade tática. Então, para que seja um jogo de inteligência e criatividade tática, ele tem que ter as seguintes características que eu coloquei para vocês. Então, tem que estar, ou tem que demandar, justamente das capacidades cognitivas, especificamente de atenção, percepção, tomada de decisão. É, também apresentar variedade de situações. Ah, mas quais situações? Olha só, tem vários jogos de inteligência e criatividade tática em que no mesmo jogo se apresentam situações de igualdade numérica, pode ser um 2 contra 2, ou então seja o mesmo 1 contra 1, superioridade numérica, por exemplo, um 3 contra 2, tá? Por exemplo, também utilização do jogador de apoio, né? O que na iniciação esportiva universal se conhece como coringa, tá? É aquele jogador de apoio no ataque, tá? Então, há também uma situação de superioridade numérica, só que esse jogador coringa, ele não marca ponto, é apenas um apoio no ataque. Então, essas são essas variedades de situações, tá? Obviamente que nós tentamos trazer alguns elementos das modalidades esportivas coletivas, né? Então, apresenta a oposição e a colaboração de forma simultânea, com ou sem invasão do campo, né, da equipe adversária. Então, aqui é uma questão interessante, né, que foi que eu coloquei para vocês na aula passada. O jogo de inteligência, criatividade e tática, eles trazem, né, esses jogos da cultura popular, né, e trazem esse jogo e acrescentamos alguns elementos das modalidades esportivas coletivas, tá? Para quê? Justamente para que via jogo, por meio do jogo, a criança ou iniciante entenda justamente a lógica tática das modalidades esportivas coletivas. Para entender essa lógica tática, então, por isso que tem que ter essas características que eu estou citando aqui. Porque o que acontece nas modalidades esportivas coletivas.
como coloquei para vocês, não tem uma relação direta com um esporte específico, tá? Nós não queremos já começar uma especialização precoce em um esporte determinado. Não é isso. Queremos iniciação às modalidades esportivas coletivas, a partir dos princípios táticos, né, no ataque, na defesa, comuns a essas modalidades esportivas coletivas. Todos os jogos que forem pensados, propostos para serem desenvolvidos na aula, eles se jogam com as mãos, pés, raquete, bastão, qualquer elemento. Então, por daí, justamente a variabilidade. Também interessante, né, que possa, né, o participante, o aprendiz, o praticante, possa realmente ter diversidade de decisão, ou seja, ter vários alvos ao mesmo tempo, como marcar o ponto de diferentes formas, ou seja, contribuir para a criatividade, tá certo? E por isso que envolve o pensamento divergente e convergente, né, que foi o que eu coloquei para vocês, né, esse pensamento divergente, que é a manifestação da criatividade, e o convergente, manifestação da inteligência, tá? Então, foi basicamente isso. Então, esse slide anterior são as características para que realmente nós possamos chamar que esse jogo é um jogo de inteligência e criatividade tática, tá? Então, aqui, olha só, eles desenvolvem o quê? Atenção, percepção, tomada de decisão. E eles são jogados com pé, mão, raquete e bastão. Tá? Então, aí eu apresentei para vocês justamente essa inter-relação entre o D, que é dos jogos de inteligência, criatividade e tática, com A e B. Agora, o que nós vamos falar especificamente dessa parte aqui do A, que são as capacidades táticas básicas, certo? Então, assim, esse aqui, pessoal, é um vídeo, né, do Jogo da Velha, o famoso Jogo da Velha, vocês já conhecem, então não vou gastar na internet com isso, tá? Aqui tem outro que chama o Jogo das Três Equipes, tá certo? O vídeo, porque quando fiz o teste não estava rodando, então não vou perder tempo com isso. Trata-se do seguinte, olha só, são três equipes, tá certo? Uma equipe está no ataque, outra equipe está na defesa e outra equipe fica dentro de arcos posicionados no chão. É interessante, por exemplo, começar uma equipe de quatro componentes, quatro componentes, ou seja, três equipes de 4 jogadores, tá? Qual que é o objetivo? Bom, uma equipe terá a posse de bola, o objetivo é marcar o ponto. Ah, mas como marca o ponto? Então, é fazer a troca de passes, manutenção da posse de bola e fazer com que um dos jogadores que estão dentro do arco receba a bola. Então, o time que não está nem no ataque, nem nos bambolês ou arcos, esse time, o objetivo é recuperar a posse de bola. E aí depende do professor as regras que estabelecer. Vamos supor, se os jogadores na defesa recuperam a posse de bola, então troca de função. Eles vão para o ataque. Quem perdeu a posse de bola, quem estava no ataque, vai para os arcos, e quem estava nos arcos vai para a defesa. E por aí vai. Então são três equipes jogando simultaneamente. Tem que ter diversas situações, né? Estão prestando atenção na onde que está a bola, onde que eu estou. Veja que o passe pode ir para um colega que está dentro de um arco. Então, são várias situações, tá certo? Bem, então, daí, pessoal, vamos especificamente, né? As capacidades táticas básicas. Então, veja só que esse conteúdo aqui de vermelho, tá? Então, eu vou ir direto, pessoal, para as definições, tá certo? Só que, olha só, antes disso, né, desculpa, veja aqui a sugestão de faixas etárias, né, para abordagem desses conteúdos, tá certo? Então, nas capacidades táticas básicas, é interessante que sejam abordadas dos 6 aos 10 anos, tá?
E isso aqui é chave, pessoal, porque quando vocês apresentarem o trabalho, então vocês vão ter que pôr a faixa etária, tá certo? Se alguém colocar, 12 anos, tá, mas certo, por que 12 anos? Então, é interessante que justamente respeitem essa faixa etária. E aí vocês vão perguntar, mas por que, Juan? Sim? Porque justamente, pessoal, o que nós queremos é por meio de jogos, sim, que eles possam realmente dar ênfase às capacidades táticas, crianças dos 6 aos 10 anos, de forma implícita, aprendam conceitos básicos, táticos básicos das modalidades esportivas coletivas. Mas eu posso abordar isso em outras faixas etárias? Claro, não tem problema nenhum. Só que essa faixa etária sugerida, né, é justamente o momento em que seria mais adequado, porque vai criar a base para depois trabalhar outros conteúdos mais direcionados de diferentes modalidades esportivas coletivas. Lembre-se, o que nós queremos é criar a base para que esses iniciantes possam entender o jogo futuramente. Se for iniciação esportiva tardia, tudo bem, então pode ser uma iniciação com jovens, então pode trabalhar capacidades táticas básicas, certo? Inclusive com adultos, não tem problema nenhum, tá certo? Então, trata-se disso. Os outros conteúdos é o que nós vamos ver depois em outra aula, tá certo? Que são as estruturas funcionais gerais e as direcionadas. E como sempre, pessoal, olha só, os jogos de inteligência e criatividade tática aqui no meio, que eles se apresentam para que tenha uma interação entre esses três conteúdos, certo? Quais? Capacidades táticas, estruturas funcionais gerais e direcionadas, tá? Então, olha só, como coloquei para vocês, nós temos várias propostas da Escola da Bola, né? Então, a primeira coluna à esquerda, a Escola da Bola, né? A primeira proposta, e veja as capacidades táticas que são propostas nessa obra. Depois nós temos a Escola da Bola, jogos de arremesso, tá? Veja as capacidades táticas que são propostas para serem trabalhadas especificamente nesses jogos de arremesso. Depois temos os jogos de rede e raquete, veja que diminui um pouco. E temos as capacidades táticas que são trabalhadas aqui na iniciação esportiva universal. São muito parecidas, né? São relacionadas. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as da iniciação esportiva universal, tá certo? São essas aqui. E o que quer dizer isso? Na verdade, pessoal, elas trabalham a lógica tática do jogo. Então, olha só, qual que é o objetivo de qualquer modalidade esportiva coletiva, tá? Se for de invasão, acertar o alvo, isso que eu quero. Mas se for no vôlei, que é um jogo de rede, por exemplo, bom, você não vai acertar um alvo como tal. O alvo, na verdade, é marcar o ponto na quadra adversária, né? Que a bola toque o chão da quadra adversária. Então, para isso, você vai ter que ter precisão. Então, você vai ter determinados espaços vazios em que você vai tentar com que a bola caia nisso aí. Então, é acertar o alvo, tá? Mas tudo bem, vamos pensar aqui. Eu preciso acertar o alvo, certo? Preciso fazer o gol, vamos pensar, tá? Para fazer o gol, você precisa o quê? Levar a bola até onde? Até o objetivo, porque senão não consegue fazer o gol, então precisa disso também. Então, além de acertar o alvo, você precisa transportar a bola para esse objetivo, ou seja, se aproximar ao gol, ao alvo, tá? Para você se aproximar ao gol, ao alvo, você precisa jogar em conjunto, ou seja, se comunicar com seus companheiros de time, tá? Quando você se comunica com seus companheiros de time, o que você faz? Geralmente é interessante, sim, criar superioridade numérica, ou seja, situações em que num espaço determinado do campo de jogo, que pode ser um campo reduzido, porque, vou falar, são jogos que nós vamos propor, sim? Então, nesse espaço de jogo, haverá momentos em que justamente a superioridade numérica permite que esse jogo em conjunto se manifeste. Eu possa levar a vôlei e marcar o ponto, tá? Então, por exemplo, situações em que há uma superioridade numérica, por exemplo, um contra-ataque, sim?
pode acontecer esse contra-ataque. Então, há uma superioridade numérica de 3 contra 2, certo? Ou então, em um determinado espaço no campo de jogo, há momentos em que 3 jogadores no ataque estão contra 2 adversários, 2 defensores, por exemplo, tá? Então, essa é a outra capacidade interessante. A outra capacidade é sair da marcação. Então, o que acontece? Você cria superioridade numérica, certo? Mas quando não consegue criar essa superioridade numérica, e mesmo tendo ela, é importantíssimo que o jogador, no ataque, ele consiga se desmarcar, ou seja, sair da marcação. Como é que você consegue ocupar espaços livres que não tenha nenhum defensor para você receber a bola e contribuir para que justamente esse transporte da bola seja efetivo, para que justamente tenha esse jogo em conjunto, para que você possa criar superioridade numérica. E nesse momento, inclusive, se você ocupar um bom espaço, se sua posição for muito vantajosa, você já pode finalizar, ou seja, acertar o alvo, tá? Então, isso que é interessante. Além de você conseguir sair da marcação, se desmarcar, é importantíssimo que o jogador com a bola, tá? Ele saiba reconhecer o espaço. O que é esse espaço? Então, um espaço entre os defensores para que você possa dar o passe. E dessa maneira, aquele jogador que saiu da marcação receba o passe. Então, reconhecer o espaço é importantíssimo, tá? E também superar o adversário. Então, como que seria superar o adversário? Então, superar o adversário, ele não é mais do que você, quando está com a posse de bola, como é que você consegue justamente deixar o marcador atrás e você conseguir avançar, ganhar esse espaço, essa posição, sem perder a posse da bola? Então, Através vejo da que finta, né? essas capacidades... Desculpa, eu não entendi. Nessa questão de superar o adversário, entraria a questão do drible, da finta, da habilidade. Correto, correto, exatamente. Sim, sim, isso mesmo, tá? Perfeito. Que também, bom que você colocou isso, também se aplica no sair da marcação. Então, olha só, por exemplo, no basquete, né, que chama finta, uma finta de corpo, por exemplo, para você poder sair da marcação, enganar o defensor, poder sair e ocupar um espaço. Aí também tem a finta. Como também tem a finta para o jogador com posse de bola, por exemplo, tá? O drible no futebol é isso, né? Como é que você consegue justamente superar o adversário quando você está com a posse de bola, tá? Então, corretamente, é isso aí, tá? Então, pessoal, veja que essas capacidades táticas têm essa lógica. Então, é simples, é você pensar assim, olha, vamos lá, eu preciso acertar o alvo, vamos olhar para aquela coluna do eu, preciso acertar o alvo, mas para acertar o alvo, eu preciso justamente levar a bola até o alvo, então transportar a bola. Mas para poder transportar a bola, eu preciso de quê? Do jogo em conjunto, ou seja, como é que vou me comunicar com meus colegas? Nessa comunicação com os colegas, eu crio superioridade numérica, mas também eu tenho que aprender a sair da marcação, quem estiver com a bola, reconhecer espaço para dar o passe, e também, se não der o passe, como é que consegue superar o marcador? Quando você estiver com a posse de bola, como é que você consegue justamente superar esse defensor e mantendo o controle da bola, seja com a mão, pé, bastão, tá certo? Então, essa lógica das capacidades táticas e justamente os jogos que nós propomos para isso, eles estão relacionados justamente com essa lógica, tá? Então, olha só, aqui estão as definições, pessoal, veja só, as definições das capacidades táticas básicas, por exemplo, na proposta da Escola da Bola, jogos de arremesso. Veja que aqui eles já estão muito mais voltados para essas situações dos jogos de arremesso. Que jogos de arremesso? Handball, por exemplo, basquetebol, certo? Futebol americano. Então, temos isso aqui. Então, por exemplo, oferecer-se orientar-se é sair da marcação, como vocês viram lá no IEU, tá bom? Mas olha só que já você vai descendo aqui e, por exemplo, tem manter a posse de bola individualmente, sim?
ou manter a posse de bola coletivamente, criar superioridade numérica individualmente e criar superioridade numérica coletivamente, tá? Então, isso que também já tem uma lógica por trás disso, relacionada aos jogos de arremesso, perdão, tá? Você mantém o reconhecer espaços, né, e utilizar possibilidades de finalização, tá? Então, em que momento que você pode justamente chutar, arremessar, lançar em direção ao alvo, tá? Ah, Juan, tudo isso vai cair na suposta prova? Bom, pessoal, olha só, é o seguinte, para o nosso trabalho, vamos utilizar as capacidades estáticas que foram sorteadas, que são as do IEU, tá? Agora, nos exercícios que eu deixo para vocês, tá? Vai cair tudo, tá certo? Mas como é mais um exercício para justamente para que vocês possam ir lá, rever seus conceitos, verificar o que realmente vocês estão estudando, se vocês entenderam mesmo. Então, trata-se disso. Então, aí vai entrar tudo, mas no nosso trabalho são as capacidades táticas do IEU, tá? As que foram sorteadas, que essas são as que estão aqui definidas, tá bom? Olha só para também conhecimentos, capacidades táticas na proposta de escola da bola, jogo de raquete, tá? Aí está de novo. Aqui tem algumas questões, né? Vamos pensar aqui, bom, como é que eu crio superioridade numérica no tênis, tá? Bom, se for em dupla, né? Ou então se for um jogo convencional, individual, né? Como é que eu crio superioridade numérica, tá? Então, essa parte aqui, pessoal, eu confesso para vocês que nós mesmos entramos em contato lá com o pessoal da Alemanha e ainda está em discussão essa parte, tá? Porque realmente essa parte aí, ou pelo menos não ficou muito clara na tradução para realmente conseguir entender o que seria criar essa superioridade numérica. O que nós conseguimos chegar a um ponto de consenso, tá? É que essa criação dessa superioridade numérica ela estaria relacionada justamente com como você se posiciona de uma melhor forma para você conseguir ganhar o ponto, tá? Então, isso estaria relacionado. Mas está muito mais focado, por exemplo, com o jogo de duplas, também jogar coletivamente, tá certo? Então, essa parte aí, isso aí tem que dar melhor, explicar muito melhor, tá? Acertar o alvo, obviamente, que se aplica, né? Transportar a bola para o objetivo, bem, também tem certa aplicabilidade e reconhecer espaços, né? Então, que também está muito relacionado com acertar o alvo no tênis, por exemplo, tá? No tênis seria interessante. No squash também, né? Tem algumas questões que são interessantes para aplicar. Mas, enfim, por isso que vamos trabalhar as da iniciação esportiva universal, tá bom? Na escola da bola, sim, nessa primeira proposta, veja aqui estão as capacidades táticas também, estão as definições, tá certo? Então é isso. Agora, o que acontece, pessoal? Nas que nós vamos trabalhar, sim, vocês vão pegar daqui, aqui estão as definições, tá? Então, são todas essas aqui. Então, vamos lá, acertar o alvo. Então, como eu já coloquei para vocês. Então, eu quero justamente dar ênfase em como é que eu vou justamente chutar em direção a um objetivo de jogo. Aí que vem a questão. Então, vocês vão criar jogos, sim? Ou então, na proposta, né, é criar jogos em que justamente essa capacidade tática ela se manifeste, tá? Então, que seja prioridade acertar o alvo, prioridade. Então, isso que é interessante. E essa capacidade tática, o jogo, ele deve ser jogado com mãos, pés, raquete e bastão. Então, sempre damos essa variabilidade. E lembre-se, faixa etária, 6 aos 10 anos, tá certo? Então, essa aí não teria tanto problema, tá? Acertar o alvo, bom. Agora, tem uma questão, pessoal. Veja que o que nós queremos é propor jogo. É muito diferente, por exemplo, de forma jogada, porque forma jogada, na verdade, forma jogada ela é oriunda de um exercício, então já é outra coisa, tá? E também, pessoal, é muito diferente de um exercício mesmo, tá?
Ah, Juan, mas eu posso colocar atividades de estafeta. Bem, pessoal, o estafeta, sim, ele realmente ele já não configura essa dinâmica que nós queremos dar de jogo para aprendizado, né, dos princípios desses tijolos táticos que nós estamos abordando aqui. Então, tem que ser uma atividade, um jogo mesmo, em que tenha essa oposição, que tenha a cooperação e, obviamente, os alvos. Ah, mas pode ser vários alvos? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, isso aí não teria maior problema. Ah, se tiver uma proposta com estafeta. Então, vamos lá. Como é que a gente poderia adaptar essa proposta de estafeta, por exemplo? Primeiro, se forem trabalhar estafeta, é interessante que, no máximo, 4 alunos por fileira. No máximo, pessoal. Isso, e assim, já estourando. 3 seria ideal, tá? E o que acontece? Quando vocês forem trabalhar o estafeta, sim, é importante que trabalhem tarefas duplas. Ou seja, não é que a pessoa que não está participando diretamente da atividade, sim, vai ficar olhando um para o outro na fila. Não se trata disso. Por isso é que justamente a atividade de estafeta não é o mais indicado para as capacidades táticas, tá certo? Estou tentando aqui fazer uma adaptação, mas fazendo a tentativa, mas eu recomendo fortemente, pessoal, sempre utilizar jogo. Evita fileiras, evita trabalho de estafeta, evita formas jogadas de exercícios, tá? Então, isso que seria o mais adequado, tá bom? A outra capacidade tática, então, seria transportar a bola ao objetivo. Então, é simples, né? Vamos criar jogos em que essa capacidade tática se manifesta. Então, pensa o seguinte, jogos em que, por exemplo, a posse de bola seja privilegiada, tá? Mas sem esquecer que tem que ter justamente a finalização, tá? Então, isso que é importante, pessoal, tá bom? Que temos aqui de tirar vantagem tática do jogo, né? Que seria, na verdade, criar essa superioridade numérica, né? Como é que você consegue justamente organizar essa parte aqui de tirar vantagem tática no jogo, né? Então, como é que se posiciona de forma adequada para você receber o passe, trocar passes, criar essa superioridade numérica, tá? Então, trata-se disso, né? Como é que as regras, por exemplo, do jogo privilegiam essa capacidade tática, né? O jogo coletivo, né? Então, como é que justamente você vai dar ênfase na troca de passes também, obviamente, a posse de bola, valorizar a posse de bola, tá? Reconhecer espaços, então, como é que você vai criar jogos em que o jogador que está com posse de bola, ele consegue justamente identificar esses espaços para fazer um passe certo, tá? O superar o adversário, então, é interessante, né, como se trabalham, por exemplo, situações de 1 contra 1, mas sem ser apenas 1 contra 1. Mas como é que, justamente, atividades, jogos, né, a regra que você coloca, ela faz com que se criem confrontos em igualdade numérica, de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, tá? O oferecer-se orientar-se, né, o sair da marcação. Então, justamente, como vamos valorizar esse sair da marcação, ocupar espaços livres, tá? Bem, aqui tem algumas propostas, né, de atividades. Não sei, vamos ver se vai dar certo. Aí, se estiver travado, se estiver ruim, é só vocês me avisam que eu paro e a gente já finaliza, tá bom?
que está de bom tamanho. Deu para entender como é que é o jogo? Sim. Tá certo. Então, vocês viram, pessoal, que como é que você evita o jogo? Então, o jogador na defesa, se colocar o pé dentro do arco em que o jogador vai receber o passe, então já o ponto não é válido. Então, essa é uma proposta para transportar a bola ao objetivo, por exemplo, tá? Então, como é que eu consigo justamente levar a bola até os diferentes alvos? Quais são os alvos? Os arcos espalhados pelo chão, tá? Então, e como é que esses jogadores que ocupam esses arcos, eles também se desplaçam, se deslocam, né? Nos diferentes arcos que estão vazios, tá? Então, essa é uma proposta, sim? O oferecer-se orientar-se é mais simples, né? Como é que você sai da marcação? Veja que aqui não teríamos finalização, tá? É apenas um exemplo. Agora, pode pôr finalização? Pode, seria interessantíssimo, tá? Você pode ampliar, por exemplo, o espaço de jogo, colocar 4 golzinhos, e aí vamos organizando essa parte. Veja aí. Putz. Bem, pessoal, então aqui, simplesmente nesse espaço, temos um 3 contra 3 e o objetivo é manutenção da posse de bola. Para isso, como é que você consegue se desmarcar para que essa posse de bola seja realmente se apresente, né, no jogo, tá? Então, é isso. São alguns exemplos, pessoal. Agora é o seguinte, é interessante que vocês vejam o seguinte, por exemplo, tá? O acertar o alvo, transportar a bola ao objetivo, essas capacidades táticas, elas estão relacionadas com o quê? Com o objetivo do jogo, ou seja, levar a bola e acertar o alvo, tá? Agora, a criação da superioridade numérica, como está aqui, tirar vantagem tática, e o jogo coletivo está relacionado com o quê? Com essa relação que eu tenho com meu colega de time, tá? Já ao reconhecer espaços e eu conseguir sair, né, superar a marcação quando eu estou com a posse de bola, está relacionado com o que? Diretamente com o defensor, nesse caso o adversário. E por fim, sair da marcação relaciona-se justamente com o espaço que eu estou ocupando, como é que eu consigo utilizar de forma adequada o espaço para receber a bola, receber o passe, tá? Então, aqui estão as que nós vamos trabalhar no trabalhinho, né, pessoal, que vocês vão apresentar, a questão da iniciação esportiva universal. Então, temos aqui cada uma das definições, para que vocês, por favor, considerem essas aqui, capacidades táticas básicas e EUVO, são as que foram as que eu sorteei, né? Então, para a gente organizar. Certo? Então, essas são as capacidades táticas básicas, as famosas capacidades táticas básicas, tá? Veja que aqui, por fim, pessoal, o que nós queremos é o seguinte, essas capacidades táticas básicas, por isso que colocamos dos 6 aos 10 anos, são interessantes porque elas são a base para trabalharmos as estruturas funcionais gerais, esse EF gerais, que, ao mesmo tempo, essas estruturas funcionais gerais são a base para trabalhar estruturas funcionais direcionadas. E a partir disso, nós temos a base para chegarmos em um treinamento tático, tá? Já quando estaremos nessa fase de direcionamento, né? Numa modalidade esportiva coletiva específica, tá certo? Então, é isso, pessoal, que eu trouxe hoje aqui para vocês. Esse é o tema, então vou descompartilhar. Vocês me desculpam, eu não vou ligar a câmera porque realmente está ruim a internet, então não quero comprometer aqui o áudio, que pelo menos aí vocês vão me escutar. Pessoal, até aí alguma dúvida? Tranquilo, Não, professor, tranquilo. Tá. Professor, tranquilo. Pois não? Ah, então tá bom. Então vou parar aqui a gravação, tá certo? E aí com isso já